Agora tá. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer a Clementina e a Dilamar por garantir que eu chegaria aqui a tempo. Então, obrigado. Então, meu tema aqui é um pouco diferente, tá? Não vou falar de procedimento, vou falar de política e regulamentação, vou falar de um método, uma metodologia que tem mudado a forma como a gente diagnostica ou previne doenças, tá? E que é muito recente a aplicação, que a gente acha que pode ter um papel fundamental na condução de um grupo de pacientes, como a gente já conversou hoje aqui, que são os pacientes com doenças raras, né? Que é uma pauta mais recente do próprio Ministério. Então, isso a gente tem falado, obviamente, todo mundo fala de genoma há muito tempo, mas passou mais a popular nosso imaginário e nosso presente de forma mais contínua, depois foram publicados as sequências dos genomas humanos. É como se a gente até 2001 não tivesse nenhum mapa para entender, se quisesse achar um país, para que lado do globo você olhava, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, quem está perto de quem, você não tinha a menor ideia quando queria descobrir, por exemplo, qual era a causa genômica de uma doença. Tá? E com esse primeiro mapa, que terminou em 2001 por 2 grupos, a gente começou a resolver isso, e mais recentemente a gente terminou, demorou quase 20 anos para terminar de ponta a ponta o genoma. Aquela primeira foi um rascunho, onde faltava em torno de 8%, e agora mais recentemente a gente acabou. Tá? E só para você entender o que é um genoma, quando eu falo, é quando você pega nosso DNA inteiro, você poderia separar uma pequena porção, alguns genes ali embaixo, como tem painéis, para sequenciar um subconjunto, 4, 5 pedaços de DNA. Você diz assim, estou fazendo um painel de genes, que o Carlos já citou aqui um pouco mais cedo. Ou eu posso querer sequenciar todas as partes que codificam todos os genes, chamada exoma. Tá? Você sobe um nível, aquele planeta maior ali no meio. Se o astronauta Marcos Pontes estivesse aqui, ia gostar do meu slide. Então, ali você pode subir exoma, mas mesmo assim você está selecionando. Ou você pode não selecionar nada, picotar o DNA e sequenciar ele por inteiro, incluindo todas as regiões que codificam genes ou que não codificam, que ajudam apenas, por exemplo, a regular o nível de um gene para cima ou para baixo, ou deixá-lo mais estável. Isso aqui é como se fosse o tamanho da rede que eu jogo no mar para pescar. No caso, o que eu quero fazer é um diagnóstico molecular, achar uma mutação, a causa de alteração de DNA que está causando uma doença que eu estou investigando, ou uma condição que eu estou investigando, não necessariamente uma doença. Tá? Quanto maior a rede, como você pode inferir, tá? Maior a chance de eu pescar o que está causando a doença daquele paciente. E é por isso que o WGS é como se fosse o melhor método do ponto de vista técnico para a detecção. O que a gente tinha até pouco tempo era uma barreira de custo, o preço ser elevado, mas a indústria vem trabalhando nisso de forma contínua. Você vê que até 2007 a gente tinha chamado de sequenciamento de primeira geração. E o preço de um genoma era nos milhões de dólares. Tá? Veio essa chamada que o Carlos já falou de NGS, ou sequenciamento de segunda geração. Você vê a queda grande dos custos de sequenciamento. Até que em 2022, a gente tem genomas até de $200 agora. Tá? E companhias prometendo, a própria Illumina e outras, de cair para em torno de $100. Ou seja, o custo está deixando de ser uma barreira para a utilização dessa ferramenta tão poderosa que é o sequenciamento do nosso genoma, tanto para pesquisa, para descoberta, quanto para aplicação em diagnóstico ou prevenção. Próximo. Tá? E por que aplicar isso em pacientes com doenças raras? Primeiro, porque ajudar doenças raras. A deputada Rosângela Moura já falou aqui. Apesar de cada um individualmente ser incomum, né, por definição, abaixo de 1,2 a cada 2 mil habitantes, tá? A prevalência tem que ser abaixo disso para a gente chamar de rara. A gente tem mais de 9.600 doenças raras diferentes. Quando você soma esse universo, a estimativa é que haja mais de 13 milhões de pacientes no Brasil com uma dessas doenças raras. E quando a gente começa a mitigar os efeitos de doenças infecciosas, por exemplo, em mortalidade do nascimento, essas são as doenças que se tornam mais problemáticas e a gente necessita uma abordagem. Tá? No mundo, há quase 500 milhões de pacientes com uma dessas doenças raras, que por serem incomuns, são difíceis de ser identificadas na atenção primária e passam muito tempo para um diagnóstico. O diagnóstico médio leva mais de 7 anos, com dezenas de contatos no sistema de saúde, um gasto enorme entre exames diagnósticos e consultas médicas para chegar a um diagnóstico. Isso são iniciativas fora do país. Tá?
Então, o pensamento foi, será que eu consigo utilizar essas ferramentas novas como o genoma para ajudar a encurtar esse primeiro passo, como a deputada falou, é o primeiro passo, depois eu preciso de assistência médica, terapias específicas, muitas vezes, né? Aconselhamento familiar, aconselhamento reprodutivo, tá? Mas o primeiro passo sem ser dado, a gente fica preso. E alguns países começaram a fazer isso de forma estruturada, como a Suécia, tá? Volta um pouquinho, por favor. Que começou a aplicar genoma completo, né, em coortes, ou seja, em séries de pacientes consecutivas com doenças raras, aqui em torno de 3.200 pacientes, para saber, ajuda, eu consigo fazer o diagnóstico em quantos por cento? Quanto é que eu gasto para fazer isso? Próxima. Quando ele viu aqui, ó, a gente está ali a positividade em torno de 34% dos pacientes com doença rara, 34% está ali em cima, conseguiu fazer o diagnóstico independente do tempo que está circulando no sistema de saúde. Não quer saber se é 1 ano, 2 anos ou 10 anos. Tá? Então, você faz o diagnóstico de quase um terço desses pacientes de forma imediata. Obviamente, varia a positividade para passando de acordo com o tipo de doença. Um atraso do neurodesenvolvimento, uma doença neurológica, uma epilepsia, uma doença metabólica, com mais ou menos a percentual de paciente maior ou menor, onde você faz o diagnóstico. Mas, de forma geral, mostrou ser bastante efetivo e a Suécia implementou o WGS, sequenciamento de genoma completo, como uma ferramenta no seu sistema de saúde para determinadas condições. Próximo. Mas o país que fez isso de forma mais estruturada e que o nosso sistema de saúde público, o SUS, espelha, né, que é o NHS da Inglaterra, também decidiu fazer isso em torno de 7 anos atrás, com seu projeto chamado 100 mil genomas, onde fez isso para 50 mil pacientes com câncer, para fazer exatamente o que Carlos falou, guiar qual é o melhor tratamento naquele paciente com câncer, qual é a melhor droga para ser indicada, né, um tratamento de precisão, e 50 mil pacientes com doenças raras, para entender onde eu devo aplicar esse sistema de saúde. É válido aplicar ou não é válido? E viu que a taxa de diagnóstico era muito semelhante à da Suécia, dependendo do fenótipo. Aqui você pode ver aqui em torno de 30%, 35%, 40% de doenças metabólicas. Próximo. Desculpa, pode voltar um. E também, há 2 anos, então ele passou 5 anos fazendo esse estudo piloto com 100 mil casos, tá? 50 mil doenças raras, e em torno de 2 anos implementou isso no sistema público de saúde, que é muito a semelhança do que temos aqui. Centrais descentralizadas, ou seja, serviços descentralizados especializados de atendimento de paciente com doença rara, tá? Execução centralizada do procedimento, né, do ato de sequenciar e de analisar o dado, e os dados voltam para a ponta para serem laudados e entregues aos pacientes. Tá? A gente teve a chance de receber a baronesa responsável, a presidenta, a chair do Genomics England, 1 mês e meio atrás, eu acho, no nosso laboratório aqui no Brasil. Ela contou que a demanda é altíssima, né, e o pessoal está muito satisfeito com os resultados, e lá também está engargalando do ponto de vista de análise. Tá? Mais de 5 mil genomas por mês sendo gerados, né, ou seja, até na Inglaterra está lindamente implementado, mas eles também têm um problema, né, analítico. E no Brasil, próximo, o Ministério da Saúde tem feito um trabalho excepcional com o DCIT, tá? Via o DCIT, na implementação e na criação do programa chamado Genomas Brasil, tá? Que também visa sequenciar 100 mil pacientes, né, numa janela em torno de 5 anos, e que começou com 2 projetos piloto. O projeto chamado DNA do Brasil, que é o projeto da Lígia Pereira da Veiga, da USP, que é voltado à genômica populacional, ou seja, estrutura populacional da nossa estrutura genética da nossa população. E o nosso projeto, que eu sou o coordenador, chamado Genomas Raros, que é bem semelhante aos 100 mil genomas, para uso no diagnóstico de pacientes com doenças raras. E entraram outros também, feito a renômica da Adriana, e hoje em dia tem mais projetos do que esse, e o projeto tem caminhado de forma muito satisfatória com o DCIT. Então, o que é que tem sido feito no nosso país? Esse é o maior projeto de genômica do país atualmente, chama Genomas Raros, próximo. E a gente atende centros, pacientes que são vistos no sistema público de saúde, quase de norte a sul. De Nordeste a Sul. A gente passou os últimos 3 anos tentando recrutar esses 2 centros e finalmente conseguiu. Pará e Amazonas, ainda bem, obrigado, vão entrar agora também fazer parte e vão poder, né, já vai poder dar acesso a esses testes aos pacientes na região norte, tá, que era a única que não estava representada. Você vê de Nordeste, você vê pelo meu sotaque, bem representado aqui, a Sudeste e Sul e Sudeste. Tá? Então, esses pacientes são vistos no sistema público de saúde. O médico na ponta, que, né, é parte do nosso projeto, com um projeto aprovado no seu comitê de ética local, toma a decisão, baseada numa lista de critérios, de que pacientes devem ser entrados no projeto. A gente manda um kit de coleta para a ponta, para o centro,
tá? Eles fazem a coleta e a gente faz todo o resto. Então, faz a logística reversa para sequenciamento no Einstein, faz uma análise exatamente igual a uma análise de qualquer paciente privado, são 2 médicos independentes laudando, e o laudo é exatamente igual ao laudo de qualquer paciente que entrasse pela porta diagnóstica normal, tá? E devolve isso para a ponta para ser utilizado na condução. E, obviamente, como subproduto, a gente tem um grande banco de dados, tanto de genética, quanto de clínica, quanto de amostras. A gente já tem 25 mil amostras de pacientes com doenças raras e controles, né, no nosso biobanco. Próximo. Pode você ver aqui, a gente já tem, próximo, 8.800 pacientes, casos, índices, ou probandos, que a gente chama do ponto de vista técnico, mais 8.500 pacientes, parentes, né, que são os controles. Já sequenciamos quase 8.000 pacientes, fazendo a maior base atualmente aqui no país. E já liberou mais de 4.000 laudos para utilização por esses centros. Próximo. E você vê que a gente tem de tudo. Doenças neurológicas é a barra azul, que é o mais comum em coorte de doenças raras, são doenças neurológicas, então a gente tem doença neurológica. A gente tem os defeitos da imunidade, eu sou imunologista de formação, então os colegas referenciam. Pacientes com doenças, com suspeitas de risco hereditário de câncer, feito BRCA da Angelina Jolie, que tem um impacto muito grande na condução e várias outras condições. Próximo, por favor. Pode passar? Próximo. A gente tem uma positividade de 37%, maior do que a gente vê fora dos centros daqui, porque a gente tem uma barreira menor de entrada. A gente não exige testes prévios, então a positividade é um pouco maior, mostrando a alta efetividade. Independente de passar 7 ou 10 anos no sistema de saúde, a gente faz diagnóstico em 38%. Próximo. Obviamente que varia pelo tipo de doença, mas a barrinha rosa aqui embaixo você vê que é alta e a média é em torno de 37%. Próximo. E o que é mais importante, 37% desses diagnósticos são acionáveis, ou seja, fazem diferença na condução, seja no diagnóstico, seja para a implementação de uma droga. Tá? Então tem uma ação direta, implementável, consequência do procedimento diagnóstico. A gente quantificou isso. Próximo. E é custo efetivo? Só tem mais 3 slides, Leila. É custo efetivo? Volta. É custo efetivo? Sim. Primeiro, fora do país, a gente avaliou isso nos pacientes em UTI neonatal, crianças em UTI neonatal com suspeita de doença grave, e foi mostrado que é custo efetivo, tá, nessa situação. Faz tempo que foi mostrado isso. A gente está replicando esse estudo no Brasil, tá? Está em andamento, estudo de custo-efetividade, próximo. Depois foi mostrado que era efetivo em pacientes com atraso do neurodesenvolvimento, também custo efetivo, pode passar o próximo. A gente está replicando também esse estudo de custo-efetividade dentro do nosso projeto, próximo. Depois foi visto em pacientes pediátricos ambulatoriais, que não tinha dado. Esse dado é super recente, agora 2023, tá? Próximo. E por último, agora de novembro, também outro estudo da Inglaterra, grande, com a coorte gigante já dos 100 mil genomas, mostrando que também é efetivo na Inglaterra para pacientes pediátricos ambulatoriais. Ou seja, há evidências que, além de ser efetivo do ponto de vista diagnóstico, parece ser custo efetivo, ou seja, diminuir o custo para o sistema de saúde no longo prazo, que é o que, obviamente, a gente está tentando para fazer uma alocação correta de recursos, né? E, por último, a gente está replicando todos esses estudos de custo-efetividade no projeto de Genomas Raros para o próximo triênio, tá? Então, a gente vai deixar isso municiado o Ministério da Saúde com esses dados. E isso está descendo agora para doenças comuns e não mais para doenças raras, onde a gente vai poder estratificar, por exemplo, quem está na faixa de 3 vezes mais risco de morrer de um infarto do miocárdio do que quem não está, de uma idade precoce, permitindo a estratificação de risco e a aplicação de estratégias que realmente previnam e mitiguem o evento, diminuindo o custo de longo prazo. Tá? Então, terminou. Posso? Quais são as conclusões? O sequenciamento do genoma completo tem uma alta taxa diagnóstica, a gente já sabia disso. Esse teste já foi implementado nacionalmente em alguns países, como eu mostrei, como a Inglaterra, em patologias selecionadas. Pode ser custo-efetivo, melhorar o diagnóstico e diminuir a peregrinação e os gastos com recursos no sistema de saúde, tá? Pelo menos pelos estudos de fora, e a gente vai tentar replicar a parte deles aqui. Está pronto, a gente, no nosso entender, está pronto para aplicação nos pacientes com doenças raras, e em breve vai ser usado também em doenças comuns para estratificação de risco, né? Com a que a gente acredita com grande impacto potencial na diminuição do custo, na correta estratificação e segmento desses pacientes com doenças não só cardíacas, mas também metabólicas, como diabetes. Então, acho que esses 2 grandes grupos vão ter um impacto próximo. A gente está trabalhando nisso junto com outros aqui no país para tentar validar esses scores de risco poligênico. Próximo. Agradeço muita gente do projeto e com isso eu encerro. Obrigado pela atenção de vocês.